Fala galera, como é que vocês estão? E aí, como é que vocês estão acompanhando o mercado, hein, pessoal? Teve carnaval, já acabou e o mercado aí não para de sangrar o nosso mercado amado de criptomoedas. Mas não é só ele, né? Tem os outros mercados também aí que tem um motivo. Cuidado, muito cuidado, pessoal, muito cuidado com o que está acontecendo. Vou passar todos os detalhes aqui para vocês, tá? De todos os mercados, mercado americano, ações, algumas notícias macro, entendeu? E lá no final eu vou mostrar os detalhes aí do nosso amigo Bitcoin e o que vai acontecer na minha ótica, dentro de todos os indicadores que a gente vem acompanhando e o mercado como um todo e por que isso está acontecendo, tá bom? Fica até o final aí. Se você também ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, pessoal. Nossa comunidade aqui está crescendo, as coisas estão ficando mais bacanas a cada dia. Tô trocando ideia com algumas pessoas aí, entendeu? Bora lá, se inscreve, compartilha com os amigos e no final, se vocês gostarem, deixa um like aí, tá bom? Deixa um like aí que é para o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante para espalhar para mais pessoas, beleza? Vou compartilhar minha tela e tem uma novidade aqui na primeira tela que eu vou mostrar para vocês, hein? Pessoal, isso daqui é muito gratificante para mim. Primeira coisa que eu quero fazer é agradecer. Agora somos 100 aqui. Comecei aqui o canal aqui no mês de outubro, entendeu? Já temos mais de 50 vídeos aí gravados, entendeu? Isso daqui para mim é um resultado muito importante. Obrigado demais aí aos nossos 100 inscritos, entendeu? E bora pro próximo objetivo, entendeu? Então, isso é um sinal que estamos no caminho certo aí e vamos seguir junto nessa jornada aí para todo mundo ganhar dinheiro. Todo mundo ganhar dinheiro, eu ganhar dinheiro, vocês ganhar dinheiro. Então quero agradecer demais aí vocês, tá bom? Mas bora lá aí para dar continuidade nas nossas análises e saber para que rumo o mercado vai, né? Vou começar aqui, pessoal, por dados aqui, alguns dados que são importantes, algumas notícias, entendeu? Para depois a gente ir para nossa análise. Então, olha só esse gráfico, ele ficou muito evidente aqui, né? Tem muita gente comentando que é o índice mundial de incerteza global. Esse índice aqui, pessoal, ele mede várias situações, entendeu? Incerteza política, incerteza econômica, incerteza de geopolítica, tudo isso que vem acontecendo. Mas olha só que absurdo, ó, 1990 ele vem vindo e tudo, então o mundo nunca esteve com tanta incerteza desde 1990, entendeu? Então existem campos aqui que a gente tem que se preocupar, sim, mas também, pessoal, quando tá todo mundo com medo, é a hora das oportunidades, tá? E esse gráfico aqui, pessoal, ele é bem interessante. Depois tem outros aqui que também medem alguns indicadores que são bem importantes, tá? Mas ele está muito bem correlacionado aqui com o índice mundial de incerteza aqui nos Estados Unidos. Querendo ou não, pessoal, lá tem muita coisa acontecendo, tem todas essas divulgações aí do Trump, né? Então, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, e querendo ou não, lá é a maior economia do mundo, então influencia muita coisa no mercado global, beleza? E aí tem algumas outras notícias aqui que eu vou passar muito rapidinho aqui, tá bom? Rapidinho, só pra gente tá todo mundo conectado na mesma ideia. Então aqui, pessoal, eu achei um post bem interessante mostrando aqui esse gráfico aqui de arco-íris aqui do Ether, né? Que é muito comum isso daqui para o Bitcoin. Então tem alguns gráficos que eles estão correlacionando aqui essa questão do ciclo de crescimento aqui do Ether, entendeu? Depois comenta aqui embaixo o que é que vocês acham, se vocês já viram e se acham interessante. Eu vou dar uma estudada melhor, mas eu achei ele... tem alguns pontos positivos, alguns negativos, entendeu? Mas eu vou dar uma pesquisada melhor nisso daqui, tá? Então mostrando fundos, mostrando picos aqui, demonstrando que ele também participa aqui de ciclos, tá bom? Então fica aí depois, dá uma estudada e dá uma comentada aqui embaixo se vocês já viram, tá? Aí mostrando aqui de novo, mostra aqui uma região grande de acumulação. Realmente
aqui desde 2021, aqui mais ou menos, aqui 21, final de 21 para 22, ele vem numa lateralização, mas com um drawdown muito grande, né? Porém, o que eles estão alegando aqui? Acumulação aqui pequena e depois um estouro, uma acumulação aqui média e depois um estouro, e depois aqui outra acumulação que está maior para um eventual estouro, e aqui está falando que a gente está nessa região de acumulação agora aqui também, entendeu? Então, vou estudar melhor isso daqui, trago para vocês aí depois, eu encontrando mais material sobre isso daqui, quais as lógicas, fórmulas matemáticas, se faz sentido realmente isso daqui para mim. Então, uma novidade que eu estou trazendo para vocês aí, comentem aí embaixo, tá? Aí aqui, uma coisa que é bacana aqui que eu achei também foi, olha só, a rede da Polygon, pessoal. A rede da Polygon aqui, mostrando que acabou de atingir aqui uma alta histórica, né? Então tá explodindo aqui as transações aqui na rede da Polygon aqui, que é uma segunda camada do Ethereum. Tava meio morta ali e tudo, mas olha só. Depois aqui de outubro de 2025, ela vem subindo bastante. Depois eu vou até dar uma olhada, eu não costumo muito usar a Polygon. Se vocês usam aí, né, dá um toque aqui embaixo, porque o token já viu, né, o token lá da Matic realmente não andou. Vamos ver se ele dá essa reagida aí depois desse rally aqui de transações que está acontecendo dentro da rede, né? Aí aqui também, ó, outras pessoas aqui falando daquela tese, né, do 364, 1064 aqui, né, 364 dias aqui em Bear, 1064 dias em Bull Market e assim sucessivamente desde 2017. Então tem muita gente falando isso daqui, tá? Nosso amigo Michael Saylor aqui essa semana comprou mais aqui, né? Então pode ver aqui, mais 2.486 BTCs aqui no valor de 168 milhões de dólares. Então você vê todo mundo com medo e o cara metendo marcha aqui, hein, meu? Metendo marcha aqui, entendeu? Deve estar buscando agora, como eles estão abaixo do preço médio deles, eles estão aí buscando melhorar o preço médio, tá bom? Aí tem algumas notícias. Olha aqui, ó, empresa gigante de crédito aqui de 3 bilhões testa o uso de Bitcoin em sistemas aqui de hipotecas. Então isso daqui é bem interessante, tá? Então uma gestora de crédito aqui estruturado aqui dos Estados Unidos está avançando aqui com limites aqui de TradeFi ao integrar aqui o sistema cripto financeiro aqui ao mundo real. Então você vê que mesmo com quedas aqui o mundo vem acontecendo e vem integrando, vem tokenizando, né? Então é importante, são gigantes aí entrando no mercado cripto, tá? Então o sentimento de cripto aqui enfraquece em fevereiro aqui, enquanto o Bitcoin aqui enfrenta aqui alguns riscos. Então mostra aqui bastante coisa, né? Mostra aqui o fear and greed, né? Greed and fear, que é o sentimento de medo e ganância, que vem mudando bastante, tá bom? Então o ajuste aqui do SOPR e aqui mostrando alguns riscos, que aí o mercado, alguns indicadores vem aqui informando aquelas regiões ali de SOPR na faixa de 0,92 a 0,94, região aí que já coincidiu ali com regiões aqui de maior estresse aí de mercado, né? Então são informações aí que vem vindo, aí mostrando aqui as quedas nos preços e tudo, entendeu? Então nem tudo são flores, o sentimento do mercado ainda tá de baixa, tá? Computação quântica aqui mostra aqui que pode estar impactando aqui o Bitcoin. Então são notícias, pessoal, que são importantes a gente estar de olho. Então, aí correlação aqui do Bitcoin com o ouro, a computação quântica. Então, é sempre legal a gente dar essa estudada aqui antes de tomar decisão, entendeu? Então, tem muita coisa aqui que é especulativa, então muito cuidado, tá? Então aqui ouro registra volatilidade maior que o Bitcoin, e aí fala daquela correlação que eles vinham tendo, depois o ouro foi subir, o Bitcoin caiu, entendeu? E eu ainda estou muito alinhado com a questão do ciclo, entendeu? A questão do ciclo. E aí vocês vão entender também a questão do ouro tá subindo e ele ter tido também aquela queda. Na minha opinião, ele tá sendo um cara aí muito especulativo também, coisa que não era, ele era uma reserva de valor em tempos de incerteza, né? Atividade na rede de Ethereum, pessoal, dispara. Eu já mostrei isso aqui num vídeo que eu fiz analisando os dados on-chain de Ethereum e não para de subir a atividade na rede. Então, token é uma coisa, preço de token é uma coisa. Agora, atividade, o que realmente está acontecendo lá dentro, isso daí é importante a gente estar por dentro, tá?
Beleza? Solana tem maior capitulação aqui em 3 anos, pessoal. Olha só, nossa Solaninha aqui em 82,17. Em 82,17 aqui. Aqui perto dos 80, entendeu? Tá bem perigoso aqui essa região. Se ela perder a região dos 80 aqui, realmente vai cair bastante. E aí pode ser mais oportunidade, tá? Então, Ethereum Staking aqui quebra novos máximos aqui com queda de preço, tá? Então aqui, ó, mais de 30% aqui do fornecimento circulante de Ethereum agora está bloqueado em contratos de staking, aqui por dados aqui de fila de validadores. E aí essa porcentagem aqui aposta aqui no que, pessoal? O pessoal está colocando lá e rendendo lá os jurinhos deles lá, entendeu? Então tá lá paradinho. Então isso está mostrando aqui cerca de 36,9 milhões de Ether, aproximadamente 30% aqui do fornecimento total, estão atualmente apostados em quase 967 mil validadores ativos, tá? Então isso é importante aqui, a gente está acompanhando. Então todos esses dados, o que realmente está acontecendo ali dentro da rede, né? Tá bom? Tá? Ripple aqui, a Ripple acelera a adoção institucional de custódia com recursos de segurança e compliance de stake. Então, tem muitas notícias falando aí que a questão é o quê, né? A Ripple passou por muito tempo daquela questão lá de eles estavam passando por processos e a coisa está caminhando aí melhor, né? Para quem gosta de Ripple, né? Que querendo ou não, eles são grandes, apesar de ser extremamente centralizados, né? Então não é uma recomendação de investimento, mas eles vêm acelerando essa questão institucional aí de custódias, recursos e também a parte de staking também, tá bom? Então a coisa vem acontecendo, tá bom? Aí vem outras notícias aqui, ó, questão de calendário econômico. Saiu aqui pedidos iniciais de seguro de desemprego aqui, foi anterior aqui, foi maior, foi positivo, diminuiu, né? E também, pedidos aqui, contínuo de seguro-desemprego, esse daqui foi negativo, foi um pouco maior, tá? Então amanhã tem mais várias notícias aqui. Núcleo de índice de preços, isso aqui que a gente acompanha bastante, tá? Índice de preços aqui também a gente acompanha. Então, tava 2,8, vamos ver o que vai acontecer. Querendo ou não, isso daqui que acontece nos Estados Unidos influencia muito a gente, beleza? Agora voltando aqui para o mercado cripto, ó, olha só, índice de medo e ganância aqui, continuamos em 11 aqui nas mínimas, tá? Dentro do DeFi, subiu um pouco aqui, pessoal, para 96 bi da semana passada para cá, mas voltou a cair de novo, tá? Então, o valor aqui em TVL aqui preso, para quem está dentro do DeFi, isso daqui é uma informação importante. E aí mostra aqui as quedas, o que aumentou e o que diminuiu, tá bom? Aqui no caso aqui de Aave, um dia 1,79, 7 dias caiu 3%, Lido 1,65, mas no mês aqui ainda continua muito forte a queda, tá bom? Vamos agora voltar para agora vamos aqui falar do nosso amigo Bitcoin, tá? Então aqui, pegando os dados on-chain, pessoal, pegando os dados on-chain, perdemos lá o Two-Man Price lá atrás, que lembra que estava 81 mil. Então olha para onde já caiu para 78.880 aqui, né? E o Real Asset Price, pessoal, lembra, estava quase 56. Ele vem caindo aqui, ele vem caindo significando o que, pessoal? Existe baleias comprando para fazer preço médio. Estão diminuindo o preço médio deles, tá bom? Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que acompanhar, tá? Então, o preço vem caindo, o reality price aqui também vem caindo, tá? Beleza? Então, olha outra coisa que vem subindo aqui, o custo base aqui dos long term holders. Então, 41.400 aqui, lembra, tava 40 e pouco, vem subindo aqui o custo base deles aqui, entendeu? Porque tem gente comprado em valores menores, tem gente comprado a valores maiores, porém, nesse meio aqui, tem gente comprado aqui embaixo, entendeu? Então acaba puxando o reality price um pouco para baixo também, entendeu? Mas na média tem gente comprado aqui, tem gente comprado aqui, tem gente comprado aqui, falando de baleias, tá? Falando de baleias, tá ok? Então, esse número ele tende aqui a aumentar o LTH em épocas de queda, tá? E esse número aqui, ele tende a cair um pouco aqui, tá bom? Beleza?
E dando um zoom, vamos ver o que está acontecendo aqui de perto, tá? Olha só, parece que tá parado, né? Mas não tá. Não tá, ele tá subindo, tá vendo? Então, o preço do Bitcoin veio, deu essa queda, deu essa agulhada aqui em 60, voltou para 70 e ele vem aqui caindo de novo, 66. Ele até agulhou hoje ele agulhou 65, hoje que é dia 19 de fevereiro. Então ele agulhou ali 65, deu uma voltadinha ali em 66 e pouco, tá? Olhando aqui o múltiplo de Mayer, pessoal, esse gráfico aqui eu não mostrei da última vez, mas é um gráfico extremamente importante. Quando ele começa a ficar verde aqui, quando ele começa a ficar verde, já é uma região interessante de se iniciar, fazer um DCA, entendeu? Em épocas de queda, em épocas aí de bear market, tá bom? E aí pegando o gráfico aqui embaixo, aqui, olha só, estamos agora, pegando o múltiplo de Mayer aqui, estamos agora em 0,67. Vamos olhar aqui, olha nesse fundo aqui, pessoal, 0,59. 0,51. 0,51, pessoal, aqui, olha só, em 18, foi 0,51 fundo. Vamos olhar aqui em 2020, que foi aqui aquela época complicada, né? Então, são regiões aqui de fundo que a gente tem que acompanhar muito de perto, tá bom? Aí depois tivemos aqui em 22 aqui, 0,47. 0,47. Então, o múltiplo de Mayer, ele é um indicador muito importante que a gente tem que acompanhar dele. Na realidade, a gente tem que sincronizar os indicadores técnicos com os indicadores aí on-chain, tá bom? Então, fique de olho aí no múltiplo de Mayer, tá? Próximo indicador aqui, MVRV. MVRV aqui, fundo, aqui em 22, menos 1,87. Aqui em 18, menos 1,97. Você vê que ele aqui, no nosso momento, ele agulhou no 1 e voltou. Ele agulhou aqui no 1 e voltou e agora está aqui em menos, aqui, 0,82, menos 0,82. Porém, olha só, ele chegou até menos 1,97 aqui e ele chegou até menos 1,87, ou seja, olhando o MVRV Z-Score, que é ajustado, então ele exclui aquelas moedas que é chamada aquelas moedas mortas, né? Moedas mortas, ele ajusta isso daí para a gente ter uma noção um pouco mais real. Porém, tem que acompanhar o Z-Score e o MVRV normal também, porque moedas antigas também se movimentaram, entendeu? Eles chamam de moedas mortas, moedas zumbi, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, olhando aqui, o S&P 500 teve uma pequena queda hoje, tá? Aí o Nasdaq aqui já deu uma empatada aqui, né, também. Bolsa Brasileira aqui teve uma boa alta aqui hoje, tá? E os fundos imobiliários aqui também deu uma empatadinha. Pessoal, cuidado com esse negócio de comprar topo, tá? Falando aí mais questão de ações. Cuidado, muito cuidado. Vejam meus vídeos lá, o meu vídeo de ações de como analisar para saber se a ação tá cara, se tá barata, se os indicadores estão saudáveis. Por quê? Isso daqui é muito capital estrangeiro que veio. Esse rally aqui não é normal. 59% aqui, 59% aqui em 5 anos. Em um mês, 14. Em 6 meses, 40. Então, dos 5 anos, pessoal, 40% aconteceu em 6 meses. Muito cuidado, para você entender a origem de onde está vindo aí esse dinheiro, tá bom? Aí, fundo imobiliário está mais empatando também, tá bom? Vamos lá para o nosso amigo, chance de queda de juros, acho muito difícil, aqui está aumentando muito, isso aqui estava perto de 90, aumentou para, semana passada aí aumentou para 92, agora já está em 94, a chance de manter os juros lá nos Estados Unidos. Então, com isso daqui continua a escassez de liquidez. Não sei se vai acontecer isso daqui até chegar na próxima reunião, entendeu? Que aqui está anunciando que é dia 18 de março, entendeu? Então, vamos acompanhando, mas acho difícil, está muito perto. Aí o CVDD aqui está em 47 mil dólares, né, em relação ao preço do BTC.
Isso daqui é interessante, pessoal, olha só. Então, desde aqui, o pessoal que tem aqui carteiras ativas aqui de Bitcoin, você vê que elas vieram diminuindo aqui durante algum tempo, né? E agora, nesse momento aqui, olha só, vamos falar. Aqui que tinha 1.249.000 carteiras aqui em 2021 e vem diminuindo aqui, ó, caiu quase pela metade, 647. Então tem muita gente aí que saiu do mercado, tá? Então, isso daqui é por quê, pessoal? É importante estudar. Quem saiu do mercado é porque não entendeu aí o mercado de criptomoedas, entendeu a questão do Bitcoin, o valor dele, a questão dele ser uma reserva de valor, entendeu? Limitada a 21 milhões. Então isso é um dado triste que eu tô trazendo aqui, entendeu? Então ele vem caindo porque teve gente que tomou muita porrada, na minha ótica, tá? Aí mostrando aqui o que as baleias estão fazendo, olha só quem tem mais de 100 Bitcoins, pessoal. Desde 2024 aqui, ó, galera sentando na madeira comprando, olha só. Quem tem acima de 100 bitcoins aqui, vem subindo o número de carteiras. Então tinha 15 mil aqui em 2024. Aí vem subindo aqui até hoje. Vamos ver de outubro para cá? O número de carteiras de outubro para cá. Vamos lá ver, agosto, setembro, outubro aqui colapsou. Olha só, começou a colapsar, 19 mil carteiras. Então, deu uma empatadinha aqui, mas eles estão segurando. Não estão vendendo. Quem tem acima de 100 bitcoins, né? Então subiu um pouquinho, mas não é muito. Porém, olha no médio e longo prazo, quem entendeu aqui o que está fazendo. Então, vamos avaliar, entendeu? Beleza? Aqui é a parte de liquidação, né? Vamos aqui atualizar nosso mapa de calor, pessoal. Então, olha só, a gente tem uma região bem forte aqui, olhando no diário, aqui 24 horas, na região de 66, 126, na baixa. E aqui na parte alta aqui, tem aqui 67,557, 41 milhões aqui e 41 milhões aqui embaixo. E aí, onde que ele vai buscar primeiro? Eu tô achando que ele vai vir aqui embaixo. Tá bem mais perto, né? Tá? Então, isso aqui, essas regiões, pessoal, é onde as baleias posicionam as suas posições de compra e de venda para ela capturar essa liquidez e conseguir executar ali as suas ordens, entendeu? Então, pessoal que está alavancado, aí cuidado para não ser liquidez de baleia, tá bom? Beleza? Então agora vamos aqui para nossa análise aqui das criptos, entendeu? Então olhando aqui o nosso gráfico, vamos atualizar aqui, tá bom? Então olhando, pessoal, olha só. O que eu estava esperando aqui na semana passada, no domingo, exatamente 9 da noite. Esse ponto aqui, ó, eu estava aguardando. Essa daqui é a média 200 semanal. Ele se segurou aqui, ele deu uma agulhada e depois ele voltou. Então ele não fechou, porque qual que é o meu racional? Isso daqui não é uma recomendação de investimento. Se ele perdesse essa média aqui semanal no domingo, 9 horas da noite, que é o fechamento semanal, eu iria começar a acumular. Porém, olha o que está acontecendo essa semana. Ele está perdendo a média 200. Então vou aguardar até domingo. Estou acompanhando a semana. Se ele se consolidar aqui até a média, abaixo da média aqui de 200 semanal, pessoal, eu vou começar aqui a fazer meu DCA de leve, tá? Porque aí, olha só, a gente está falando aqui de quedas até aqui o Reality Price de 17%, tá? E aqui do nosso amigo CVDD, deixa eu mostrar aqui. Falando aqui do Reality Price, pessoal, a gente está falando aqui de uma queda ainda de 17%. E falando do CVDD, estou falando de uma queda de 29%. E aqui do custo dos long term holders, eu estou falando de 38%. Porém, não tem como adivinhar o fundo, pessoal. A gente não tem bola de cristal. Então, vou acompanhar aqui. Vou acompanhar essa média 200. Outra coisa que é bem importante aqui no Gaussian Channel, ele não ficou vermelho ainda. E outro indicador aqui também, entendeu? Quando ele perdeu essa bear flag aqui, ele
consolidou aqui um indicador muito importante técnico, que é esse bear flag. Ele fez esse bear flag aqui, depois ele caiu. Olha só, ele ficou vermelho no último ciclo. Não ficamos vermelho ainda. Não ficamos vermelho ainda. E por incrível que pareça, se você olhar aqui, foi bem quando ele perdeu a média de 200 semanal. Mas também informa que a gente não está muito longe do fundo. Tá? Não quando ele perde aqui a média 200 semanal. Se a gente pegar do último ciclo aqui, estamos falando aqui, é isso mesmo, 38% mais ou menos, tá? Tem outra coisa também que é importante a gente dar uma olhada aqui no gráfico do BTC, que é o quê? Se eu trazer ele aqui para o diário, vocês estão vendo isso daqui, pessoal? Essa linha vermelha depois aqui da perda do bear flag? É a nossa querida média de 50, que ela vem atuando como se fosse uma laje. Ela vem acompanhando aqui, vem acompanhando, e bate e volta, e bate e desce, e bate e desce. Então, é complicado. A média 50 aqui, querendo ou não, ela é bem relevante. Vamos olhar lá no último ciclo para ver como é que foi. Então, descendo aqui, descendo aqui, descendo aqui. Lá no fundo, como que foi essa situação complicada? Ela veio pareando aqui, pessoal, a média de 50. Ela veio pareando aqui desde quando começou a capitulação. Então, depois que começou aqui a capitulação, pessoal, olha só, ela veio atuando aqui como se fosse um muro, teve aqui a bear flag, entendeu? Que é o famoso repiquezinho aqui. Aí ele foi e capitulou de vez aqui até chegar lá no fundo, entendeu? E aí veio mais forte. Então é um indicador para a gente ficar de olho. Olha o que aconteceu quando o BTC passou a média de 50. Ficou, aí ele veio, arriscou, passou, voltou. Então é bom ficar de olho quando ele passar essa primeira vez aqui. Opa, pode ser que não é a primeira, mas vamos acompanhar isso aqui no diário. Aí foi, passou, caiu de novo. E olha só, depois desse primeiro aqui candle verde acima esse primeiro, segundo aqui, depois dele superar a média de 50, galera, aí a coisa ficou braba mesmo, entendeu? Aí ele foi buscar forte aí a alta, tá bom? Então coisa aí pra gente acompanhar. E aí no nosso amigo gráfico mensal aqui, aqui. No nosso amigo gráfico tem muita linha aqui, pessoal, porque tem análise de ciclo, análise de indicador técnico, mas vou reforçar. Vamos ver onde que está aqui a metade do Gaussian Channel aqui do último ciclo, que foi bem perto aqui dos 364 dias após o último topo aqui, né, de 21. Hoje, pessoal, ele está subindo. Ele está subindo. Olha só, aqui está o custo aqui dos long term holder. Estamos aqui falando aqui dos 40 mil aqui, né? 40.830. Ele subiu um pouco, tá em 41.900. Olha só que sinergia. Entendeu? E aqui tá esse ponto aqui também, que é o 56, que está muito próximo ao reality price. Então, olhando aqui também, pessoal, olhando no mensal, olha onde que ele agulhou na nossa linha amarela, 9,50, 100, amarela aqui, que está hoje em 65, que foi aonde ele parou hoje. Temos que acompanhar a média 100 mensal, média 200 semanal, o centro do Gaussian Channel aqui. Se ele vir buscar aqui o centro do Gaussian Channel, pessoal, estamos falando aqui de uma queda de 37% ainda. Porém, que média que ele tem no mensal olhando no longo prazo? Depois aqui da
média 100. Nós temos o quê? Temos a média 200 mensal, que está hoje em 46.298, que coincidentemente está muito próximo ao CVDD, que acertou o último fundo, tá? Então, alguns pontos de atenção aí que a gente tem que acompanhar. Essas médias aqui, média 200 semanal, média 100 mensal, topo aqui do Gaussian Channel mensal, centro do Gaussian Channel aqui e a média 200 mensal aqui, que está muito próximo ao nosso amigo CVDD. Belezinha? Então Bitcoin é isso daí e vamos acompanhar também quantos dias a gente já está caindo, pessoal. Pegando aqui do topo até hoje, né? A gente já está caindo aqui 123 dias, pessoal. 123 dias aqui, tá? Que aqui vai casar com o nosso amigo 364 dias aqui, exatamente em outubro. Então já estamos aqui bem perto aí, mais alguns dias aí para chegar no meio, se o ciclo estiver se repetindo, que eu acredito que tá? O fractal tá muito forte. Vamos dar uma passada rápida aqui no Ethereum, pessoal. O Ethereum tá bem aqui complicado. Vindo aqui pro semanal, pessoal, ele perdeu todos os indicadores. A única coisa que ele tem aqui é esse canal, que ele vem se repetindo. Pequeno, médio, grande. Para você ter uma ideia, pessoal, o que eu fiz? Eu continuo coletando taxas, porque eu montei uma pool de 5.200 a 1.900. Olha só, ele está em 1.938, minha pool ainda está no range. E ele está fazendo uma rentabilidade até razoável, tá? Até razoável, então minha pool desde setembro ainda não saiu do range, tá? Porque eu já, analisando a questão do ciclo, ele também, eu já estava esperando essas quedas. Então peguei uma parte do meu capital, não gosto de ficar 100% fora, e fui coletando taxas aqui, entendeu? Tá bom? Logicamente que o capital caiu, mas todo fundo tem também a reversão para ele voltar, e eu não tenho paciência. E eu tenho paciência, eu aprendi isso daí no mercado de ações lá atrás, que quando eu compro um ativo que eu acredito, eu tô com ele para o longo prazo, tá bom? Beleza? E também tô acreditando que ele tá muito próximo aqui ao final, tá? Ao final aqui no fundo, entendeu? Porque ele tá com ele tem uma resistência muito forte aqui, ó, nessa região aqui, que foi um fundo muito forte aqui da última vez. Eu consegui pegar da última vez até 1.500 aqui, até 1.500 dólares, mas 1.900, 1.700 ali eu acredito que ele consegue até chegar, tá? 1.500 seria excepcional, né, para poder tá entrando, não é uma recomendação de investimento. Agora, nossa amiga Solana, nossa amiga Solana não tem nada que segura ela, pessoal. Se ela perder esses 80 aqui, olha só, todas as resistências que tinha aqui ela perdeu. Então, olha só para vocês verem. A última resistência, o último suporte, o próximo suporte, onde que seria? Olha só, seria lá embaixo. Tomara que nossa Solaninha não venha parar lá embaixo, né? Tomara que ela supere aí, entendeu? Então, se ela tá aqui nessa região de 80 e poucos aqui, que tá no meio desse candle aqui, talvez dê uma paradinha aqui em 75, mas olha só, tem nada que segura, entendeu? Então tá bem feio, tomara que a nossa Solaninha aí se recupere. Belezinha? E vocês, pessoal, o que vocês acharam aí? Deixa nos comentários o que vocês estão vendo aí também, tá bom? Beleza? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Chegamos ao fundo do poço, vai buscar ali o Realize Price, média 200 ali, vai perder essa semana? Essa semana ainda tem vídeo, entendeu? No domingão a gente vai ter vídeo, vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Vamos ver, tá tudo indicando que ela vai perder, que o Bitcoin vai perder essa média 200 aí semanal, hein? Se perder, vai lá buscar lá embaixo, tá? Mas uma coisa que tá muito diferente aí do outro ciclo, tá sem massagem, tá sem respiro, pessoal. O negócio tá descendo de elevador ali
sem massagem, sem parte de acumulação, entendeu? Teve aquele mini ali, aquele mini repique ali, mas não deu nem pro cheiro, beleza? Pessoal, depois vocês me comentam aí o que vocês estão achando. Vocês estão fazendo DCA? Vocês estão vendendo? Não venda no prejuízo, pessoal. Então, mão de diamante aí, vamos segurar, entendeu? E deixa aí nos comentários o que vocês estão fazendo. Se vocês não são inscritos nos canais, somos 100 pessoas agora, pessoal. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo, entendeu? Tô planejando aí de iniciar algumas lives, entendeu? Vai estar todo mundo convidado aí pra gente bater um papo, entendeu? E conversar e se conhecer melhor, beleza? Curta, compartilhe com os amigos isso daí, beleza? E maratonem aí, pessoal. Temos mais de 50 vídeos falando de tudo, todos os tipos de investimento aí dentro do mercado cripto, ações, fundos imobiliários. Aproveita aí, beleza? Valeu, bora e vamos acompanhar. Até a próxima. Um abraço, tudo de bom, pessoal. Valeu!